Seja bem-vindo a mais uma live HuffPost Eleições 2018. Ao longo deste domingo, 7 de outubro, primeiro turno, HuffPost está com uma cobertura especial das eleições. Você pode acessar nosso site huffpostbrasil.com e ver os primeiros resultados já do TSE de disputas que terminaram ou em primeiro turno ou em segundo turno. E nós estamos acompanhando aqui, atentos, a disputa presidencial, com mais de 87% das urnas apuradas, parece que vai dar segundo turno. Quem está ao meu lado é a Luana Tavares, diretora executiva do CLP, vice-presidente do CLP, que é o Centro de Liderança Pública, e nós vamos comentar alguns desses resultados. Boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, obrigada, é um prazer. Lembrando que estamos ao vivo no Twitter, que é nosso parceiro, no MSN, na home e na página do Facebook do MSN, um dos maiores portais brasileiros, e também no Facebook e no YouTube do HuffPost. Então aqui, resultado por hora, com quase 88% das urnas apuradas, Luana. Em primeiro lugar, Jair Bolsonaro tem 47,3% dos votos válidos. Em segundo lugar, Fernando Haddad com 27,5% dos votos válidos. Quer dizer, parece que vai dar segundo turno, apesar de Jair Bolsonaro ser o franco favorito. É, bem claro, né, nessa eleição, acho que acompanhou muito o resultado da pesquisa eleitoral, né, diferente de alguns estados que a gente viu uma reviravolta ali em relação aos números, a pesquisa para a presidência ela se manteve um pouco mais dentro daquilo que se esperava, né, para primeiro, segundo e terceiro colocado, pelo menos esses números se mantiveram, e a gente vem com o Jair Bolsonaro na primeira colocação. É importante colocar, estávamos conversando aqui nos bastidores, que o segundo turno é uma nova eleição, né, a gente tem até o momento quase 30% de abstenções, brancos e nulos. É preciso observar bem esse número, porque ele também é um recado, né, é uma mensagem clara de que existe um grupo da sociedade, um grupo muito grande, aí são 30% dos eleitores. Se a gente olha a eleição, 48%, né, quase ali de percentual de votos para o Bolsonaro, não representa 47% da população. A gente tem um grupo muito grande que ficou no meio do caminho, né? Não votou, não decidiu seu representante, não se sentiu representado dentro desses candidatos, ou acabou pela polarização que foi muito forte, se tornando mais inseguro em relação ao seu voto. E se abstendo mesmo, né? Porque se a eleição é muito violenta, por um lado vai ter gente que vai depositar toda a sua convicção, seu voto naquele polo mais extremado, como no caso de Jair Bolsonaro, por exemplo, do PSL ou alguma candidatura à esquerda como a do PT, mas também você pode falar, não quero participar disso, né? E se ausentar, abster da política, né? Exatamente. Não sentir. O que é muito importante a gente observar é que a eleição ela está ligada ao comportamento das pessoas, à vida das pessoas, né? Não é apenas, a gente não está falando aqui só sobre números e dados, é capturar o sentimento. E o sentimento que está por trás dessa eleição é um sentimento de polarização, né, e de disputa muito acirrada entre dois extremos ali, de um lado, como a gente mencionou anteriormente aqui no bloco anterior, Jair Bolsonaro representando um grupo que o que ele tenta, né, capturar ali o sentimento da direita extrema, e PT capturando o sentimento da extrema esquerda, e um meio do campo que ficou sem opção, né, entendendo que essas duas opções não eram alinhadas aos seus interesses e que as demais opções não tinham chance de ganhar ou estavam muito mal colocadas. A gente viu um efeito do Ciro Gomes nos últimos dias, de tentativa da população de colocar as fichas, né, ali do meio para que fosse possível uma colocação do Ciro no segundo turno, mas infelizmente o efeito para que esse grupo se tornasse mais representativo e aparente não foi suficiente. Então, por isso que a gente viu essa questão dos extremos mais evidente nessa eleição. E é importante também ressaltar que dentro dessa avaliação de sentimento, né, a questão da segurança pública é muito grave no Brasil, mas também pelo nosso trabalho do ranking de competitividade, a gente vê os estados com um problema fiscal muito grave, né, não só no estado, mas olhando do ponto de vista nacional, a gente está vivendo um momento de crise. Então, equilibrar essas tensões, né, entre a população demandando mais atenção a serviços públicos importantes como segurança pública, saúde e educação, e por outro lado as contas públicas pressionando a máquina, né, para que ela se acomode de uma forma mais eficiente,
traz um desafio muito maior para o dia seguinte de quem for o grande responsável ali pela cadeira principal do nosso país. E é importante dizer, quando a Luana fala de problema fiscal, quanto de dinheiro que o governo vai ter para investir, para despender com as necessidades básicas da população, com os serviços básicos, né, os primordiais, que seriam saúde, educação e segurança. A gente viu aí até o teto de gastos, né, que foi uma imposição do governo Temer, o que acaba sendo um limitador para onde que o dinheiro vai, né? E da onde que virá esse dinheiro? Da atividade produtiva? Como que organizar a nossa economia para que haja maior atividade produtiva, mais empresas? E vamos agora falar das disputas estaduais, né, Luana? Começando por São Paulo, eu queria que o time colocasse aí o slide da briga em São Paulo, João Dória, Márcio França e Paulo Scaff. Tá tenso, viu? Porque ora o França passa, ora tá o Scaff. Os números que estão agora aparecendo na tela não são os mais atualizados, mas estão próximos aí. O Dória tem 31,8% dos votos válidos, são 6 milhões de votos. O Márcio França, do PSB, 21,35%, 4 milhões e 31 mil. E o Paulo Scaff, 4 milhões e 14 mil, 21,27%. Então tá ali pau a pau, Márcio França e Scaff, né? Exato, O efeito em São Paulo, né, bem interessante observar, porque o PSDB seria um governo de continuidade ao governo atual, mas atualmente Márcio França assumiu como governador, então acaba se tornando meio que a oposição, mas de um governo que acabou sendo a continuidade do anterior. Então é uma disputa diferente aqui em São Paulo devido a isso, mas coloca aí Márcio França, que é o atual governador, numa situação de risco, né, em relação a essa não continuidade, mesmo sendo de um partido diferente do que era o atual, né, Geraldo Alckmin, antes de sair para disputar a eleição para a presidência. Então, é um cenário crítico, mas a gente tem que esperar apurar um pouco mais. Era clara essa disputa de segundo lugar entre o Márcio e o Paulo Scaff, mas é interessante observar que São Paulo, né, dentre todos os estados da federação, é o que hoje tem uma situação financeira e também de indicadores sociais um pouco menos crítica, e o sentimento que a população aqui em São Paulo tem acaba sendo capturado, né, ou influenciado pelo sentimento nacional, e a dificuldade também de escolher entre esses três, né, novos nomes como Paulo Scaff. Márcio França também até então não era tão conhecido pela população, mas conseguiu capturar aí um pouco pelo fato de ser vice-governador e estar dentro do governo, e acaba que a máquina pública também acaba influenciando e ajudando, mas vamos ver o que aguarda aí até o final da apuração para saber qual vai ser o segundo colocado e como que a população vai encarar o segundo turno dentre esses dois candidatos, né? Lembramos que, em geral, quem sai em primeiro lugar na disputa de primeiro turno acaba sendo favorecido no segundo turno, mas, como a Luana enfatizou, é uma nova eleição a partir do segundo turno. A questão é que o João Dória vai tentar colar no Márcio França, se ele for o seu adversário, a pecha de petista, né? Ele até chamou o Márcio França de Márcio Cuba, vai dizer que ele é de esquerda, porque ele é do PSB, que realmente é o Partido Socialista Brasileiro. Por outro lado, muitos paulistanos incomodados que Dória não cumpriu a sua promessa de ser prefeito por 4 anos. Então, assim, vai ter ali nessa campanha um duelo bem interessante, se for França e Dória, como os últimos dados do TSE estão projetando. Agora, Rio de Janeiro. Vamos falar do Rio de Janeiro, Luana. E eu vou passar aqui para o pessoal também ver de casa na tela como é que estão os resultados, são próximos também. A gente tem o Wilson Witzel, a grande surpresa do Partido Social Cristão. Ele está com 41,27%, um pouco menos que a tela está mostrando. Depois o Eduardo Paes com 19%. E o Tarcísio Mota, terceiro lugar, com 10,9% dos votos, quase 11%. Interessante que o Romário, que chegou a ser favorito, sumiu depois do apoio do Antony Garotinho. Exatamente. Quer dizer, realmente aí parece que quando a velha política apoiou o que seria o rosto novo, né? Porque o atleta, né, não veio da política, não colou muito, Luana. E também, para o Witzel, teve um efeito interessante também. Ele não estava com uma colocação à frente do Eduardo Paes nas últimas pesquisas, né? Vinha um pouco atrás. E o Romário estava mais bem colocado, eles tinham uma diferença um pouco maior ali, era 12% para o Wilson, Witzel, e o Romário estava com 17%, acabou passando muito da previsão do que se tinha nas pesquisas. E o Witzel com uma postura, né, mais alinhada com o candidato Bolsonaro. Então, isso também tem um efeito, né? O sentimento que foi capturado de
ordem, né, e que levou a população a votar para presidente, também está influenciando na eleição estadual, influenciou nessa colocação do Witzel no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, pelo histórico da prefeitura e do trabalho que fez anterior, acabou tendo uma colocação para ir para o segundo turno, né, caso mantenha essa distribuição, essa proporção, mas com uma margem muito diferente, né, com uma margem grande pro Witzel. Então, novamente, é o sentimento da população de que aquilo que captura o sentimento dela de renovação, né, do que seria a solução para esse momento para o país, se refletindo também no Estado. E o Rio de Janeiro, que é um dos estados que tem a situação financeira mais crítica do país. Então, isso é muito importante, né, observar assim, em relação às propostas do que esse candidato ou o candidato que for eleito tem em mente, porque o Estado hoje tem o custo de folha, o custo do Estado é maior do que 100% da arrecadação do Estado. Isso já é uma trajetória aí de alguns anos que o Estado do Rio de Janeiro vem enfrentando de crise fiscal, uma baixa capacidade de investimento, salários atrasados. Então, um cenário muito crítico para o Estado, e seja qual for o resultado, o governador vai ter um desafio muito grande de colocar, primeiro, a casa em ordem em relação às contas públicas e depois voltar a ter capacidade de entregar os serviços públicos de uma forma eficiente para a população novamente, que hoje vem sentindo muito na saúde, na educação, na segurança, até na eleição, né? A gente teve problema no Rio de Janeiro, filas enormes para se votar, problemas ali com a redução do número de pessoas dentro das zonas eleitorais para organizar, né, a votação. Então você vê os reflexos do Rio de Janeiro da ausência de recursos e de gestão mesmo da administração pública sendo refletidos até mesmo nesse momento de votação. Então, vai ser um cenário muito crítico, seja qual for a decisão aí do eleitor. E acho que pegou muito também do Witzel, o juiz, porque o juiz, em tese, pode moralizar a política, né? Exato. Também, nesse sentido, surfa na onda daqueles que estão querendo ordem, sim, que é justamente a questão do Jair Bolsonaro. E, aliás, uma outra praça, um outro estado interessante que eu queria que o pessoal mostrasse é Minas Gerais, onde Romeu Zema teve 43,5% dos votos válidos, está no segundo turno, vai enfrentar a Anastasia, que teve 29%. O Pimentel, que chegou a 22%, está fora do segundo turno. Fora. E aí eu queria entender se você acha, Luana, que é parecido um pouco Rio e Minas, apesar de a situação fiscal ser bastante diferente, mas foi também esse discurso do que é o novo, né? Mesmo que o novo esteja relacionado a práticas antigas da política, ou um novo mais conservador, mas Romeu Zema é do Partido Novo. Para o Novo, eu acho que essa talvez seja a maior vitória, além de o próprio Amoedo ficar mais bem posicionado que a Marina Silva mesmo. Ele falou nos últimos dias nas redes dele, gente, vamos lá, tá dando certo a onda laranja. Quer dizer, o Novo acabou capitalizando isso. É uma maneira de renovação política? Como é que você vê esse cenário específico de Minas Gerais, em que o primeiro lugar dessa disputa em primeiro turno não foi nem PT, nem PSDB, que passam décadas brigando pelo comando do governo estadual de Minas? Sim, sem dúvida, e com uma presença muito forte, né, tanto no Congresso, e teve também mudanças nesse cenário. Sem dúvida, acho que uma surpresa grande esse resultado para o Novo até aqui. Eu acho que já é um sinal, né, de que a presença deles e a renovação política está conseguindo conectar com a população, e num estado que realmente tem essa tradição ali, PSDB, PT. No caso do Zema, teve uma declaração também em relação ao apoio ao Bolsonaro na última semana, que até causou ali algum desconforto dentro do partido, mas que refletiu também porque as pesquisas não mostravam esse resultado. O Minas Gerais também tem um problema fiscal muito grave, né? Um dos últimos colocados junto com o Rio de Janeiro em relação, dentro do nosso ranking no item solidez fiscal, também passa por problemas muito parecidos. A Anastasia já vem de uma trajetória política dentro do Estado, já era o favorito dentro das pesquisas, e o Zema veio com essa surpresa como o primeiro colocado, indo para o segundo turno com ele. Eu acho que reflete muito, sim, o sentimento da população de renovação e também, de novo, a influência dessa questão da ordem, né, e do apoio ao candidato que nacionalmente acabou refletindo o sentimento da população nesse momento. Então, é importante observar ali o efeito, mas sem dúvida, para a questão da renovação, né, e do Partido Novo, que é um partido que está buscando ganhar espaço nacionalmente, um resultado surpreendente.
E agora vamos falar de mais um estado, na verdade mais uma unidade da federação, que é o Distrito Federal, também essa comparação com o que é novo e o que é velho. No caso, o Ibanez, que é esse ex-presidente da OAB, ele teve 42% dos votos válidos, ele foi uma surpresa, saiu de 2% das intenções de votos nas pesquisas no início de setembro e chegou aí a mais de 40%. E quem vai com ele para o segundo turno é o Rodrigo Hollenberg, tanto a Eliana Pedrosa quanto o Alberto Fraga, que é até ligado ao Jair Bolsonaro, eles tiveram um momento bom durante a campanha, mas caíram. O Hollenberg, que é o atual governador do PSB, foi flat, assim, se manteve. Mas o Ibanez é a grande surpresa. Acredita que ele também conseguiu capitalizar esse espírito de nova política? Sim, também o mesmo efeito e é interessante observar como no momento onde a polarização acaba prevalecendo, as pessoas tendem a votar de uma forma mais emocional. No momento de crise também, historicamente, em qualquer país do mundo, você tem um cenário de eleição emocional que é muito mais conectada nesse sentimento da ausência de algo, né, da insegurança, do que em critérios, né? E no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande em relação à educação, isso é um problema nacional, isso se reflete também no perfil do eleitor brasileiro, né? Então aqui no estado do DF, na unidade, né, DF, Distrito Federal, a gente tem um cenário muito típico. O governo atual também não tem, o Distrito Federal não está passando por uma crise fiscal como os outros estados ou em indicadores sociais, a gente observa isso claramente dentro do ranking de competitividade, mas isso não levou o governador atual a ter uma reeleição tranquila, né? Ele está aqui hoje disputando ir para o segundo turno, mas com uma diferença de resultado muito grande para o primeiro colocado. 30 pontos percentuais. Quase 30 pontos percentuais. Então, é importante também a gente refletir outros efeitos que a polarização tem, além da desmotivação desse grupo que não se sente representado, né? Mas pensar como ela é prejudicial para o critério de avaliação do eleitor, né? Hoje, o que a gente entende que seria o ideal é o eleitor se concentrar em relação a resultados, né? Qual é o governo que mais entregou resultados, como isso se refletiu na minha vida, né? No meu emprego, na escola do meu filho, no posto de saúde da minha casa, nesses indicadores que se transformam em serviços públicos no dia a dia de cada cidadão. Mas é muito difícil para o eleitor fazer essa análise no momento onde a gente vive crise, vive desemprego, insegurança. E a polarização política traduziu tudo isso, né? Então, a nossa perspectiva é sempre o que a gente deve fazer para que essa travessia aconteça, né? Para que o cidadão consiga, tanto a política estimule com novos nomes que realmente representem uma renovação e também com a população mais consciente do seu papel como eleitor, mas também como cidadão, de acompanhar e de entender realmente, por base de análises mais empíricas em relação ao resultado, qual é o melhor candidato, né? Que nem entrando em juízo de valor se é o caso ou não do DF, mas que não foi um critério nesse caso, porque o problema nitidamente não foi em relação a algum tipo de serviço, alguma crise que se instalou no Estado, mas sim a falta de conexão desse governo atual com o que o cidadão queria nesse momento. Antes de a gente encerrar essa live, falar que com 93% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro segue na liderança, claro, consolidou a sua liderança, mas não a ponto de vencer no primeiro turno. Ele está com 47% dos votos válidos, em segundo, Fernando Haddad com 28, quase por cento dos votos válidos. Ciro vem bem atrás em terceiro lugar com 12,5% dos votos válidos. Agora, Luana, eu queria então falar sobre a tarefa de casa para o brasileiro, quer dizer, vamos possivelmente para um segundo turno, ou mesmo que o Bolsonaro liquidasse essa fatura agora, como continuar atuando politicamente para que não termine hoje a nossa ação como cidadão, como ator político no Brasil? Sem dúvida, eu acho que essa é a principal mensagem, né? Independente do resultado, né? A eleição já acabou, né? Às 5 horas as urnas foram encerradas aí para votação. Nós vamos ter um segundo turno, sim, mas qual é o papel e o que o cidadão pode fazer daqui para frente para manter a chama acesa, né? De todas essas discussões que a gente viu aí pelo WhatsApp, Facebook, quem não se sentiu completamente cansado, né? De receber, exaurido, exatamente.
com a tensão que foi essa eleição, mas como canalizar essa emoção e todo esse esforço, né, esse diálogo daqui para frente. Eu acredito que o mais importante é o que acontece depois, né, da eleição, que é o momento do cidadão continuar avaliando e acompanhando os seus eleitos, né? Então, seja para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa Estadual, para o Senado, governo estadual, governo federal, que é a presidência, acompanhe o que os seus eleitos, né, e os vencedores desse pleito vão fazer daqui para frente. É só assim que o país vai evoluir e que a gente vai conseguir analisar com base em critérios, em resultados e também naquilo que você acredita que é importante para a sua vida, as pautas que você acredita que são importantes, elas estão realmente sendo votadas, né? De que forma o meu deputado está votando, de que forma o meu senador está votando, é de acordo com o que eu acredito realmente. A polarização política, a gente acabou não entrando tanto, mas ela vai continuar muito grande. A gente espera que com a reforma política que o país precisa passar e avançar, né? Tivemos aí pequenos avanços, mas que ela precisa avançar, facilite esse processo, mas não deixe de fazer a sua parte. Existem vários aplicativos também, a gente viu aqui o efeito dos aplicativos esse ano na eleição foi muito interessante, ajudou muitas pessoas a encontrarem candidatos que mais se aproximassem das suas ideias, mas agora começa um novo capítulo, né? Acompanhe os seus candidatos, existem diversos aplicativos, eu faço parte de um deles, que é o Poder do Voto, que a partir de agora você pode acompanhar todos os seus candidatos que foram eleitos para o Congresso, enfim, todas as posições legislativas, e saber como eles estão votando, dar a sua nota. É isso que vai fazer com que todas as decisões daqui para frente sejam influenciadas, né? Exerça o seu papel, faça a diferença não só no momento da eleição, mas cobre resultados dos seus representantes. É assim que a gente consegue exercer a democracia no nível mais profundo e realmente impactar em soluções para o nosso país. Legal, Luana. Luana Tavares, que é diretora executiva do CLP, Centro de Liderança Pública, com uma mensagem otimista, sobretudo para aqueles que, de repente, ficaram derrotados, decepcionados, porque seus candidatos não foram eleitos. É importante a gente manter o otimismo e saber que agora começa mais um capítulo, que é a fiscalização do mandato dos eleitos, né? E, claro, nós como jornalistas também vamos ficar aqui de olho com lupa muito ativa. Obrigado, Luana. Imagina, obrigada a vocês, foi um prazer. Uma boa noite para você. A gente volta com mais 2 lives. Fique ligado, a partir das 9 horas da noite estaremos novamente ao vivo no MSN, no Twitter, Facebook e YouTube. HuffPost Live Eleições 2018.